O processo da administração de medicamentos é composto por planejamentos de diversas áreas. A farmácia tem a responsabilidade de realizar a organização, gerenciamento, seleção, aquisição e armazenamento dos medicamentos e materiais. O médico é o responsável pela prescrição e transcrição. O preparo e a dispensação dos medicamentos também são responsabilidades da farmácia. E o processo finaliza com a equipe de enfermagem, com a administração dos medicamentos e o monitoramento dessa administração. A via de administração é a forma como o medicamento entrará em contato com o organismo para exercer sua ação farmacológica. É selecionado de acordo com algumas condições, como o objetivo e propriedades do medicamento, condições clínicas do paciente. A via de administração pode ser dividida em grupos. Temos então a via enteral, que compreende as vias oral, sublingual e retal. A via parenteral, que compreende as vias intravenosa, intramuscular, subcutânea e respiratória. E também temos a via de administração tópica. Vantagens da via oral. É a via mais utilizada para a administração de medicamentos. É uma via econômica e tem facilidade na administração. Algumas desvantagens. Pacientes que apresentam náuseas e vômitos não podem receber medicamento por via oral. Pacientes sem ventilação mecânica, pacientes com dificuldade de deglutição. Crianças pequenas podem ter dificuldade para a aceitação dos medicamentos por via oral. Formas farmacêuticas da via oral. Comprimidos, drágeas, cápsulas, xaropes, suspensões e elixir. A absorção do medicamento por via oral pode ser por via intestinal e estomacal. Vantagens da via sublingual. Administração em situações de emergência e ação rápida. Desvantagens. Erro na via de administração por desconhecimento do profissional, por exemplo, ou do próprio cuidador. Formas farmacêuticas da via sublingual: comprimidos ou gotas. Aplicação. A forma de aplicação é do medicamento sob a língua, colocado sob a língua e permanecer no local até a sua completa absorção. Normalmente é utilizado em casos de hipertensão e infarto agudo do miocárdio. Vantagens na administração do medicamento por via retal. Não irrita o trato gastrointestinal. Pode ser utilizado em pacientes com dificuldade de deglutição e pacientes com náuseas e vômitos. Algumas desvantagens. Pelo desconforto do paciente e pacientes com sangramento retal ou diarreia impossibilitam o uso da via. Algumas formas farmacêuticas do medicamento por via retal são supositórios, enemas e pomadas. E a ação normalmente é local ou sistêmica. A via intradérmica normalmente é pouco utilizada na administração de medicamentos com intuito de tratamento. Ela é mais utilizada em testes de alergia ou alguns tipos de vacina, como por exemplo a vacina BCG. Algumas vantagens é a de rápida aplicação e desvantagens. É uma via restrita, com capacidade de administração de pequenos volumes, de 0,1 até meio ml. Os locais de punção para a via intradérmica são a face interna do antebraço, normalmente utilizada em testes de alergia, e a face externa do braço, utilizadas normalmente para vacinas.
Os medicamentos mais utilizados por via subcutânea são a heparina e a insulina, assim como algumas vacinas. No caso de administração de maiores volumes, utilizamos a via por hipodermólise. Algumas vantagens: efeito prolongado do medicamento por conta de uma absorção mais lenta, provoca pouco trauma tecidual e tem baixo risco de atingir grandes vasos. Uma desvantagem é o paciente, por exemplo, com grande área de edema ou em anasarca. Os locais de punção para uso da via subcutânea: região anterior do tórax, região anterior do braço, região abdominal, região anterior da coxa, região escapular, região de deltoide e região lateral da coxa. Vantagens da via intramuscular: tem absorção relativamente rápida, é adequada para volumes moderados, possibilita a administração de soluções oleosas e é utilizada na impossibilidade de utilizar a via oral. Algumas desvantagens: é a dor no momento da administração do medicamento e a possibilidade de lesões musculares. Os locais de punção para a via intramuscular: região dorsoglútea, região ventroglútea, região deltoide e região do vasto lateral da coxa. Vantagens da via endovenosa: tem um efeito farmacológico imediato, possibilita a administração de grandes volumes e possibilita o controle da dose. Algumas desvantagens: necessita de profissional habilitado para a punção e risco de infiltração ou flebite. As veias mais comuns para a punção são a veia cefálica, a veia basílica e a veia cubital intermédia. O profissional de enfermagem deve ser comprometido com as boas práticas do exercício profissional de enfermagem e, por isso, ter como base o princípio ético da profissão. A administração de medicamentos é um tema que cada dia mais leva o profissional a se atualizar, fazendo assim prevalecer todas as questões éticas ligadas a esse procedimento. O Código de Ética do Profissional de Enfermagem destaca no artigo 12 como um dever que assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem, livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. E o artigo 30 destaca que é proibido administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade dos riscos. Existem muitos eventos relacionados à administração de medicamentos. O Instituto de Medicina Americano estima que ocorram nos Estados Unidos pelo menos 1,5 milhão de eventos relacionados a medicamentos por ano, que causam aumento no tempo de internação, procedimentos realizados não previstos, possíveis danos irreversíveis das funções orgânicas dos pacientes, dor, sofrimento dos pacientes e seus familiares. Os erros mais comuns: dose errada de medicamento, erro no aprazamento, portanto na colocação do horário do medicamento, envio errado do medicamento, administração de medicamento errado, conhecimento deficiente e falta de experiência do profissional que administra o medicamento, falhas de leitura da embalagem, falhas na identificação do paciente, problemas na velocidade de infusão, na diluição do medicamento e a incompatibilidade entre drogas. Alguns erros de medicação têm uma grande divulgação, inclusive com cobertura da mídia.
Apesar de parecer muito negativo, principalmente para a equipe de enfermagem, que geralmente está envolvida nessas notícias, por ser a última parte de todo o processo de administração dos medicamentos, podemos considerar um ponto positivo, pois a partir disso começa a se pensar em segurança e mudança no processo. Importante lembrar que devemos notificar os erros de medicação, não para acontecer de forma punitiva, mas sim trabalhando de maneira educativa, buscando a melhoria de todo o processo. A partir dessa busca de melhoria do processo, as instituições têm implementado melhores práticas na administração do medicamento, como, por exemplo, a implementação de prontuário eletrônico, a melhoria no processo de armazenamento e identificação dos medicamentos, a melhoria no processo de dispensação dos medicamentos e a implementação dos novos certos na administração dos medicamentos. Para que seja garantida a segurança do paciente, um dos passos importantes na administração de medicamentos são os cálculos para algumas doses de medicamentos prescritos. Ter habilidade na realização de cálculos e na mensuração das doses com exatidão é fundamental para mantermos a segurança do profissional e principalmente do paciente.
Para o gotejamento de soro por equipo microgotas, temos a fórmula, que é o número de microgotas por minuto, que é igual ao volume, determinados em ml, dividido pelo tempo, determinados em horas. A partir daí, encontramos o número de microgotas por minuto que será administrado. Temos aqui um exemplo. Quantas microgotas de soro fisiológico de 500 ml correrão em 24 horas? Para o gotejamento de soro pela equipe macrogotas, temos a fórmula. O número de gotas por minuto é igual ao volume por ml, dividido pelo tempo em horas, vezes 3. A partir daí, temos o número de gotas por minutos que serão administrados no paciente. Temos um exemplo. Quantas macrogotas de soro fisiológico de 1000 ml correrão em 12 horas? As seringas são materiais utilizados para a administração de medicamentos. É fundamental conhecer todas as graduações das seringas, para que seja correta a administração dos medicamentos. Exemplos de cálculo de medicamento. O Sr. Antônio da Silva está em internação domiciliar e foi prescrito Decadron 6 mg, diluído em 10 ml de água destilada. Foi enviado para casa ampolas de Decadron 2,5 ml com 10 mg. Quanto irá ser administrado em seu Antônio Silva? A menor, Yasmin da Silva, está em internação domiciliar e foi prescrito Rocefin, 600 mg por via intramuscular, diluído com lidocaína, 2 ml. Foi enviado para casa frasco ampola de 1 grama de Rocefin. Quantos ml devemos administrar?